Minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, estamos aqui de volta para nós lançarmos mais um vídeo para o nosso canal, o canal Reflexão Fábio Araújo. Lembrando a você que o nosso canal, ele é um canal exclusivo desse assunto da escatologia. E faz algum tempo que nós não lançamos vídeos novos para o nosso canal, devido à nossa velha vida, não é? A vida de corre-corre, às vezes a gente tem que priorizar outras coisas, outros projetos, mas esse é um projeto que Deus colocou no meu coração. Inclusive, esse projeto que Deus colocou no meu coração, que é o projeto do canal Reflexão Fábio Araújo, esse projeto está completando um ano no mês que vem, tá certo? No mês que vem estamos completando um ano em que nós lançamos o nosso primeiro vídeo para o canal Reflexão Fábio Araújo. O nosso canal é um canal de cunho escatológico. Exatamente no dia 2 de abril de 2020, nós lançamos o nosso primeiro vídeo para esse importante canal. Eu digo importante porque é um projeto um pouco audacioso. Por que eu digo isso? Porque você fazer um projeto, em uma plataforma de YouTube e você tratar somente de um assunto não é tão fácil assim. E esse é o desejo, acredito, do meu coração, ser fiel ao sentimento e à direção que eu recebi de Deus com relação a esse projeto. De repente, eu possa fazer um outro canal ou talvez pensar em outras possibilidades de outros assuntos dentro desse canal, mas o nosso principal assunto aqui é a escatologia bíblica. Até porque alguns irmãos, alguns amigos vêm falando muito, comentando muito que eu deveria comentar sobre outros assuntos, como interpretação de texto, contexto histórico, falar sobre um pouco mais da questão de assuntos relacionados à teologia bíblica também, mas eu ainda me sinto que eu devo dar continuidade tão somente a esse assunto, que, diga-se de passagem, é um assunto que muitos deixaram de ensinar, muitos não priorizam, outros não se envolvem, digamos assim, nesse tipo de projeto. Mas hoje eu quero falar para você, aqui no nosso novo vídeo, que nós paramos na nossa série o Apocalipse e paramos no capítulo de número 9. Eu senti um desejo muito profundo, a pedido até de muitas pessoas. Algumas pessoas comentaram muito comigo, dizendo: Pastor Fábio, para quem não sabe, nós temos um projeto no nosso programa Pregando a Palavra, que é na Rádio Cidade FM Feira de Santana, e esse projeto nós temos a Escatologia na Veia, que é uma transmissão que fazemos pelo Instagram, às segundas e às quartas-feiras, às 22 horas, somente nesse assunto escatológico. E em um desses dias, algumas pessoas têm entrado em contato conosco e pedido que fizéssemos assim um resumo do Apocalipse, do capítulo 1 até o momento da tribulação. Eu achei interessante, alguns ouvintes, alguns inscritos muito inteligentes, sempre entendem que não dá para nós ter uma compreensão muito ampla do Apocalipse, do arrebatamento, da revelação do Senhor Jesus acerca do que aconteceu, do que acontece e também do que vai acontecer se você não fizer essa simples junção entre o livro de Apocalipse, entre Mateus 24, entre Daniel capítulo de número 7, capítulo 8, capítulo 9. É importante nós fazermos todo esse ajuntamento para buscarmos um entendimento melhor com relação à escatologia. Eu sempre digo e faço questão de repetir que o assunto da escatologia, na minha humilde opinião, você pode perceber que os grandes pregadores, os antigos pregadores, a grande maioria deles não se envolvia nesses assuntos escatológicos, poucos deles se envolveram, porque na verdade é um assunto que tem uma complexidade muito grande. Por isso eu assumo e reafirmo que dentro da teologia bíblica, o assunto mais complexo
ainda e sempre será a escatologia. Não tenho dúvida disso. Além do mais, existem as opiniões que divergem com relação à escatologia, mas que essas opiniões que divergem, essa questão da escatologia, não muda o destino, não muda nada com relação à nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa morada na eternidade. E claro que os assuntos, quando divergem, devem ser respeitados, é claro, quando estão dentro mesmo da importância da palavra de Deus. É isso que eu acredito. Então nós vamos fazer um apanhado hoje do capítulo 1 de Apocalipse até o momento da tribulação. É uma dúvida que muitas pessoas têm. E a primeira coisa que nós queremos explicar para vocês hoje é que Apocalipse de número 6 está diretamente relacionado a Mateus capítulo 24. Você pode perceber que cada versículo de Mateus capítulo 24, no mínimo 2 versículos daquele capítulo, se encaixa com a porção de Apocalipse capítulo de número 6, pelo menos até a passagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ali sim, são textos diretamente ligados a Mateus capítulo 24. A passagem de Apocalipse capítulo 6, a passagem dos 4 cavaleiros, está literalmente ligada ali a Mateus capítulo 24, ao sermão profético da montanha, ok? Então vamos começar do capítulo de número 1. O capítulo de número 1 de Apocalipse apresenta o Senhor Jesus como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E por que primeiro ele se apresenta para João dizendo que ele é aquele que é? Porque ele se apresenta para João já como aquele que passou pelo sofrimento, passou pela morte, passou pela cruz, passou pela dor e ressuscitou. Ele é o único que venceu a morte, e ele está dizendo para João, continua sendo o mesmo. Mas agora, ao invés de ser o cordeiro, eu agora me apresento como um leão. Mas até para se apresentar a João, ele se apresenta como um cordeiro. Ele tinha uma aparência de cordeiro, a Bíblia diz, porque João ele não havia reconhecido aquela voz, aquela aparência que ele teve logo de primeira. Então, no capítulo 1, ele apresenta-se como aquele que é, aquele que era no passado e aquele que há de vir. Então, essa é a revelação de Jesus para João. João, ele teve esse privilégio de receber de Deus a revelação das coisas futuras, as coisas que aconteciam no seu tempo, as coisas que aconteceram no seu passado e as coisas que acontecem no nosso tempo. Então, quando nós chegamos no capítulo de número 2, a gente vê uma grande revelação de Deus. É aqui que eu quero tratar um assunto muito importante com você. No capítulo de número 2 até o capítulo de número 3, ele vai endereçar as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, para ser mais preciso, que hoje para os nossos dias é a Turquia. Então, quando ele endereça as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, ele também está querendo trazer um entendimento muito profundo para nós. E qual é o entendimento que Deus está querendo trazer para nós, Pastor Fábio? Ele está querendo dizer para nós que cada momento daquela igreja representa também os 7 momentos da igreja do Senhor na face da terra. Quando você lê as cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, você não pode esquecer que cada momento ali, que cada fase, que cada situação representa também as 7 eras, as 7 fases da igreja na face da terra. Falando dessas 7 eras, a gente não pode esquecer que naquele tempo não existia somente 7 igrejas como muitas pessoas acreditam. Evidentemente que as cartas foram endereçadas especialmente e especificamente falando para as 7 igrejas da Ásia Menor. Só que é claro e evidente que existiam outras igrejas estabelecidas em outras cidades naquele tempo. É evidente que existia a igreja na Galáxia, a igreja em Filipos, a igreja em outras regiões. Porém, naquele momento, as igrejas que deveriam e que Deus sentiu essa necessidade de liberar, de endereçar essas cartas, foram as igrejas da Ásia Menor, exatamente por estarem espalhadas e vivendo algumas situações
bem complicadas algumas delas. Falando das 7 eras e falando das 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, a gente precisa ter um olhar bem aprofundado para o capítulo de número 3. O capítulo de número 3 vai nos revelar uma coisa muito profunda com relação às cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Quando nós olhamos para o capítulo de número 3, nós vamos perceber que a igreja de Sardes, ela como dizia nos tempos antigos, a irmã da penúltima. Dentro dessa ordem aqui, cronológica, Sardes, ela é a irmã da penúltima, porque logo depois de Sardes vem Filadélfia e logo depois de Filadélfia vem Laodiceia, que representa a última era da igreja. Nós temos aí até disponível no nosso canal aqui, uma série sobre as 7 eras da igreja, você pode acompanhar na íntegra e aprender junto conosco. Nós aprendemos com vocês e vocês também aprendem com a gente, tá bom? Então, quando chegamos em Sardes, ele vai dizer: o anjo da igreja que está em Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei que vocês estão fazendo e vivendo como estão vivos, mas de fato vocês estão mortos. Vivem como estão vivos, mas estão mortos. Pode observar que a igreja do Senhor, nesse exato momento, está vivendo coisas semelhantes. Então, profeticamente falando, a igreja da atualidade é uma igreja que vive sim. Grande parte dessa igreja, ela vive com uma aparência de que está vivo, mas está morto. Muita música, muita novidade, eventos assim que chega até a impressionar, até pregações que chegam a impressionar, só que na verdade, dentro do nosso interior, não estamos vivendo de conformidade com aquilo que Deus exige da sua verdadeira igreja. Eu acredito, e gravei vários vídeos falando sobre isso, que nós estamos saindo dessa era de Sardes e estamos entrando na igreja do arrebatamento. E quando nós entramos na igreja do arrebatamento, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia, no meu entendimento escatológico, representa a igreja do arrebatamento. Filadélfia, que significa amor fraternal, amor fraterno, o amor que persevera, o amor que é unido, o amor que é verdadeiro. Essa igreja é a igreja do arrebatamento. Claramente, quando nós saímos de Sardes, e eu acredito que agora em 2021 nós já saímos dessa era de Sardes e estamos entrando na era do arrebatamento. E qual é essa era do arrebatamento? Desde 2017 que eu venho ministrando, palestrando, falando sobre arrebatamento em muitos lugares, em alguns momentos, no rádio, nas igrejas, em lugares onde Deus tem nos levado. Eu tenho dito, desde 2018 eu tenho dito que eu acredito que é muito possível, é muito provável que esse arrebatamento esperado pela igreja de Filadélfia possa ocorrer até 2025. Eu estou dizendo, possa ocorrer até 2025, dentro do entendimento escatológico que eu tenho procurado nas Santas Escrituras. A igreja não pode, muito cuidado com esse ensino herético em dizer que a igreja não pode determinar. A igreja não deve determinar o dia e a hora segundo o ensino de Jesus, mas segundo o próprio ensino de Jesus, a igreja deve sim sentir os sinais, saber dos sinais. É tanto que Jesus compara a sua vinda até com uma mulher que está prestes a dar à luz. Uma mulher que está prestes a dar à luz, ela sabe sim a época, a estação, até mesmo o mês. Ela só não sabe o dia e a hora. Então, muito cuidado com aqueles que dizem, tem gente se preocupando aí com a vinda do Senhor, tem gente se preocupando aí com o retorno de Cristo. Claro que nós devemos nos preocupar. É claro que nós devemos estar vivendo normalmente dentro do Evangelho, mas é claro, aguardando esse momento tão desejado pela igreja do Senhor. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 10, algo nos fortalece a entender acerca da igreja do arrebatamento. Olha só, porque vocês têm obedecido a ordem para aguentar o sofrimento com a paciência e a perseverança, por isso eu te guardarei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro,
para pôr à prova os que estão na terra. Então Deus está dizendo só para Filadélfia, porque guardastes a palavra da perseverança, porque guardastes a palavra da confiança, eu te guardarei da hora da aflição e da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, de que tentação é essa que ele está se referindo? Ele está se referindo à grande tribulação. Essa referência aqui é uma referência direcionada só para a igreja de Filadélfia, a igreja que perseverou até o fim, a igreja que guardou até o fim, a igreja que confiou até o fim. Quando nós olhamos agora para Laodiceia, uma igreja confusa, uma igreja dividida, uma igreja casada com o sistema, porque a palavra Laodiceia está muito ligado a uma igreja que está prostituída, casada com o sistema, completamente casada. Então, Laodiceia é uma igreja que não sabe o que quer. E é tanto que ele vai dizer, olha, você não sabe se você é quente, não sabe se você é fria, porque você é morna, eu estou a ponto de vomitar. Fazendo uma comparação até mesmo com a água que passava por aquela cidade, uma água morna que era até mesmo insuportável de beber. Quem vai beber uma água morna? Bom, se um ser humano não consegue beber uma água morna, ou ele vai beber uma água quente, até mesmo com um medicamento, no chá, ou outra coisa parecida quando é um remédio, ou ele vai beber uma água fria ou gelada, correto? Então Deus está dizendo, eu não vou suportar um comportamento de uma igreja assim. Então a igreja de Filadélfia ela vai surgir já nesse meio da manifestação da igreja de Filadélfia. Laodiceia vem até mesmo para trazer confusão, para dizer, não, isso aqui pode, isso aqui não tem problema, não tem nada a ver isso aqui, Deus aceita. Então é uma igreja que vai trazer dúvida, porque é uma igreja que está em cima do muro, não sabe se quer Deus ou se quer uma relação direta com a sociedade pecaminosa. Então é essa igreja que, profeticamente falando, que eu acredito, com base nesses estudos, que vai ficar assim para esse momento da grande tribulação. É uma igreja que ficou aqui na terra em dúvidas de muitas coisas. E quem fica em dúvida, meu irmão, com certeza não vai adiante. Quando a gente chega no capítulo de número 4, passando aqui, já é um momento em que a igreja não está mais na terra. Esse é o momento que a igreja do Senhor não está mais na terra, a igreja arrebatada. Então observe bem o que é que ele vai dizer no versículo 1. Depois disso tive outra visão, e uma porta aberta no céu, e a voz que parecia som de trombeta, que antes havia falado comigo no capítulo 1, dizendo, sobe para cá. Então essa expressão sobe para cá é uma referência ao arrebatamento, é uma referência à igreja que não ficará na terra. Olha que entendimento maravilhoso, olha que entendimento tremendo. E eu quero dar uma parada aqui para pedir para você que está acompanhando esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações para que o YouTube entenda que você está interessado no nosso projeto e no nosso assunto. E, por favor, pegue esse vídeo novo do nosso canal, compartilhe na sua linha de transmissão, o seu WhatsApp, seus amigos de família, compartilha para que o povo de Deus conheça o nosso projeto e a gente possa alcançar mais pessoas. Então, o capítulo 4 fala de uma referência de quê? De uma igreja que subiu, de uma igreja que não está mais na terra. Por isso que ele usa essa expressão para João, sobe para cá. Então, se João é um cristão que representa a igreja, então João está representando uma igreja que subiu. Por que ele subiu? Porque agora ele vai ter visões já não na terra. Ele foi arrebatado em espírito, o capítulo 4 vai dizer sobre isso, e agora ele vai ter entendimentos com um nível muito mais aclarado, muito mais profundo do que o capítulo 1, 2 e 3. Observe bem que o capítulo 4, o capítulo 5 é dedicado a coisas que acontecem lá em cima. Agora, quando a gente chega no capítulo de número 6, é que Deus vai revelar para João o que aqueles que ficaram na tribulação, aqui está o nosso ponto principal do nosso vídeo de hoje. É o capítulo 6. É no capítulo 6 que Deus vai mostrar para João a razão pela qual o arrebatamento é importante. O arrebatamento que durará 7 anos, enquanto houver essa tribulação, que nós o conhecemos escatologicamente falando como a grande tribulação. Enquanto essa grande tribulação, que é dividida em duas partes,
3 anos e meio é o início do governo do anticristo e os últimos 3 anos e meio de uma terrível perseguição que a gente vai ver os próximos assuntos sendo profundamente aclarados com relação a isso. Então, no capítulo 6, a gente vai ver a chegada do cavaleiro montado no cavalo branco, que tem a aparência de Cristo, por isso que o nome dele é anticristo, é aquele que se coloca contra Cristo, é aquele que se opõe contra tudo que é Cristo, mas que ele quer parecer com Cristo. Ele quer ter uma aparência como a de Cristo para poder seduzir as nações, enganar os líderes, enganar a população. E quando aquele acordo de paz profetizado em Daniel for quebrado, então ocorrerá essa grande perseguição que é os últimos 3 anos e meio do reinado desse anticristo. Nos 3 primeiros anos e meio, a gente vai ver as 2 testemunhas profetizando e pregando, buscando salvar pessoas. E de fato, aqui agora respondendo a pergunta de muitas pessoas, se falam muito nessa grande colheita, e a grande colheita ocorrerá no período da tribulação. A grande colheita não acontecerá no arrebatamento. O arrebatamento é um momento exclusivo de Deus para parte da igreja. Mas a grande colheita ocorrerá sim, e você vai ver essa grande colheita em Apocalipse capítulo 7, você vai ver os 144 mil sendo selados, e esses 144 mil selados são aqueles que vão pregar no período da grande tribulação, e logo após os 144 mil, você vai ver lá escrito uma grande multidão de número incontáveis de pessoas que foram salvas. Então, a grande colheita, como muitos pensam que é antes do arrebatamento, não. A grande colheita é depois do arrebatamento, inclusive no período da tribulação. Então, o que acontece? Aí vem depois o cavaleiro montado no cavalo branco, se quebra esse acordo, o cavalo vermelho vai passar, trazendo espada, trazendo sangue, trazendo divisão. Depois do cavalo vermelho vem o cavalo preto, vem trazendo escassez, vem trazendo miséria, e como resultado de tudo isso, o cavalo é amarelo, o cavalo esverdeado, não é? No original esverdeado, mas para trazer um entendimento melhor para nós, está escrito na palavra de Deus cavalo amarelo, porque é difícil encontrar um cavalo esverdeado. Mas quando uma pessoa, por exemplo, está doente, uma doença grave, que atinge fígado, rins, como é que ela fica? Os olhos ficam esverdeados, a pele fica esverdeada. É exatamente isso que vai acontecer. E só no cavalo amarelo a gente vai ver a referência de duas personagens ali que não aparecem em nenhum outro cavalo, que é a morte e o inferno. Não é isso? A morte e o inferno vem trazendo essas pessoas, principalmente ali pessoas que ficaram sem a salvação de Cristo Jesus. Por isso que a morte e o inferno vêm para levá-lo. Então, essa é a explicação ampla do que acontece do capítulo 1 até o capítulo 6 de Apocalipse. Observe bem, tudo começa no capítulo 1, Deus explicando o motivo da mensagem, endereçando as cartas às 7 igrejas, dizendo: tomem cuidado, se cuidem, se preparem, porque coisa pior está vindo. Chegando no capítulo 3, Deus já está dizendo: olha, vai ter salvação, vai ter arrebatamento, mas muitos ficarão. Quando chega no capítulo 4, sobe para cá, vem para cá, porque lá embaixo agora o negócio vai pegar e vai pegar feio. Então, se você entendeu o vídeo, se ficou alguma dúvida, pode comentar aí nos comentários embaixo. Eu só quero pedir para você, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative os sinos e compartilhe nosso projeto. Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.